não sejam poluentes. Gondomar, Vila Nova de Gaia, Vendas Novas, Celerico da Beira, Mialhada e Vagos são algumas das regiões que decidiram cortar ruas ao trânsito. Já em Lisboa não há vias encerradas, mas estão organizadas várias iniciativas para assinalar este dia. Ao longo do dia, a Associação Ambientalista Zero vai medir a qualidade do ar em Lisboa e alertar para a urgência de retirar os carros das cidades. É um tema que serve de conversa com a Paula Teles, especialista em mobilidade urbana. Obrigada por estar connosco. Estamos a falar aqui de um dia importante que já se assinala de facto há alguns anos e pergunto-lhe precisamente nesse sentido, para começar a nossa conversa, que evolução é que se consegue sentir nos últimos anos para haver de facto uma redução dos carros nas cidades? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, eu gostava de ter melhores respostas ou mais positivas, no sentido de lhe dizer que efetivamente há 20 anos a Europa faz reflexões e dinâmicas e sensibilizações para não andarmos tanto de automóvel e andarmos noutros modos mais sustentáveis, mas infelizmente no que se passa em Portugal não temos vindo a verificar exatamente isso, pelo contrário. E aliás o Covid ainda veio reforçar, ao contrário do que nós esperávamos, nós técnicos, veio reforçar ainda mais o uso do automóvel e, portanto, com as alterações climáticas, com a necessidade da descarbonização, mas essencialmente, se me permite, com a necessidade que nós temos hoje de termos uma vida mais saudável, nós temos mesmo que mudar hábitos, que mudar esta utilização abrupta do automóvel ou dos veículos que usam combustíveis fósseis e, portanto, o caminhar, o andar a pé, o andar de bicicleta e ter uma vida ativa mais saudável é esse o nosso caminho. E é exatamente isso que pretendemos hoje a nível europeu. Portugal tem 80 cidades e vilas que estão a abraçar este trabalho, mas a Europa tem 1.700. O que pretendemos é que os cidadãos percebam, de uma vez por todas, que este é um bem coletivo que nós temos que ter, mas que parte de uma atitude individual. E todos nós temos que estar atentos e tentarmos mudar, principalmente quando temos deslocações curtas, porque em Portugal 60% das locações são menores que 3 quilómetros e grande parte dos cidadãos, como eu, como por exemplo também o seu caso, nós poderemos andar a pé, poderemos fazer 1 quilómetro a caminhar e isso seria absolutamente determinante na descarbonização das nossas cidades. Olhando para estas mudanças, há algo que lhe suscite logo e que lhe chegue logo ao pensamento, alguma mudança que seja completamente urgente tomar? Porque, por exemplo, vimos em Lisboa há alguns anos a limitar, por exemplo, nas datas dos carros para os centros da cidade, o centro mais histórico da cidade, mas não chega. Não chega, são atitudes importantes e eu dou os parabéns às câmaras municipais que continuam a não desistir e continuam a acreditar nessa intenção de termos dias sem carros, mas não vai ser esse o caminho. Na minha perspectiva, nós vamos continuar a ter carros sempre, os carros não vão sair porque as pessoas têm hábitos que são difíceis de mudar, portanto eu penso que a solução está na mudança da infraestrutura, que é a cidade, o espaço público, enquanto o lugar por excelência de todos os modos de mobilidade. E eu penso que a solução passa por nós resgatarmos o espaço ao automóvel, aumentarmos os passeios, irmos colocando medidas que podem ser pilaretes ou podem ser floreiras ou outro tipo de elementos urbanos que de forma paulatina vão resgatando, vão retirando espaço. Hoje retira-se 3 faixas de rodagem e passa para 2, amanhã passa para 1 e de forma assim mais mas falta, paulatina. Paula, desculpe interrompê-la, falta de alguma forma também estratégia, e quando falamos aqui de estratégia falamos naturalmente não só das autarquias, mas até mesmo do próprio governo. Sim, olha, o governo tem estratégia, aliás, lançou recentemente até 2 estratégias nesse sentido da mobilidade pedonal e ciclável. A questão é que falta planear, falta integrar todas estas formas diferentes de mobilidade, fazer planos de mobilidade urbana sustentável, que é um documento como se fosse um PDM da mobilidade aplicado a cada município, Sim. é essencial. E Portugal não os faz quando a Europa recomenda. Nós somos dos poucos países da Europa que não temos a prática de elaborar esses ditos planos, que são planos que tinham que ter estratégia, portanto um plano tem uma estratégia, tem uma orientação claríssima técnica de apoio à decisão política e onde teríamos que ligar
todos os modos de mobilidade, porque não é só andar a pé, é reforçar o transporte público, porque há deslocações e era que não isso mesmo é que eu possível gostava andar a pé. de lhe perguntar, Paula, e fazendo aqui um pouco até de advogado do diabo, perguntar-lhe precisamente isto, se faltam alternativas, porque muitas vezes, e ainda esta semana demos conta de um estudo, por exemplo, da Greenpeace, ao dizer que Portugal investiu muito mais nas rodovias do que, por exemplo, na ferrovia. Isto acaba por também motivar Claro. as pessoas a utilizarem mais o carro, a utilizarem menos o comboio, e há muitas regiões que não têm ligação, por exemplo, de via ferrovia, e por isso se torna mais difícil. Estamos a falar aqui, naturalmente, de trajetos mais longos. Isto acaba por também não ajudar neste sentido das pessoas deixarem o carro em casa. Sim, não ajuda e é absolutamente determinante termos estas estratégias. Claro que é a estratégia nacional e depois de estratégia ao nível das áreas metropolitanas e das CIMs, até chegar aos próprios municípios. Mas essa estratégia passa realmente por planear, por integrar todos os modos. Não adianta eu estar a fazer uma ciclovia se ela não vai ter a lado nenhum ou se ela é uma ciclovia de lazer. Certo. Nós precisamos de facto, em primeiro lugar, e eu não tenho qualquer dúvida, de apostar no reforço do transporte público, seja rodoviário, seja de transporte metro, elétrico, qualquer tipo de solução de veículo de transporte coletivo, criando canais próprios, porque se o transporte coletivo, imagina o autocarro, anda no meio da faixa de rodagem, nós não estamos a dar prioridade e, portanto, qualquer um de nós, para demorar o mesmo tempo, prefere estar só, tranquilo dentro do automóvel com a sua própria privacidade. Portanto, há aqui um trabalho de introdução dos modos de transporte público muito relevantes, que não tem só a ver com as carreiras, tem a ver com a rapidez, o fluxo. Nós temos que fazer viagens mais curtas e depois que haja uma integração dessas infraestruturas pedonais e cicláveis, desde que sai do autocarro até dizer assim, se eu tenho capacidade de mobilidade, se eu posso eu vou pegar numa bicicleta ou vou andar a pé. Portanto, esse é o trabalho de planeamento com os estacionamentos, com as interfaces, com a ferrovia, que falta de facto fazer ao nível, eu penso, à escala mais importante, se me permitem, é à escala do município. Ainda temos tempo, Paula, eu gostava também de ouvir, mesmo para terminarmos esta conversa, acerca daquela que é também a nossa postura muitas vezes, por exemplo, e a abertura, nomeadamente na utilização de bicicleta, porque fazemos parte de um continente onde em muitos países se utiliza bastante a bicicleta, mas claro que está a questão do relevo do terreno pode ajudar ou dificultar neste caso, ainda assim também é uma questão de mudança de mindset para podermos utilizar mais vezes a bicicleta, por exemplo, no transporte para o trabalho. Claro, é muito isso, porque nós sabemos que, por exemplo, quando comparamos Portugal com os países do Norte da Europa, nós vemos que na Europa, por norma, está mais frio, está mais chuva, às vezes neve, e não é por isso que se deixa de andar de bicicleta. Também relativamente às grandes inclinações, eu costumo dizer que nada como um bom planeamento para se resolver, porque eu posso, à vontade, descer de bicicleta uma rua inclinada, descendo, e se eu tenho uma rede de transportes de mobilidade sustentável, eu terei com certeza um veículo de transporte público que possa subir no regresso a essa rua, não de bicicleta, mas de transporte público, por exemplo, de metro ou de elétrico, ou de funicular, ou de elevador. Hoje também há um conjunto de sistemas de mobilidade, sistemas mecânicos elétricos, que são plataformas que estão disponíveis ao serviço da mitigação do problema que disse muito bem da toponímia, e que às vezes da topografia, que é muito acentuada, tem algum relevo e que não permite. Também as bicicletas, também existem bicicletas elétricas e portanto Claro. é também uma ajuda valente que resolve muito problema, não só da inclinação, como também da própria idade. Com o aumento da esperança de vida, nós temos um conjunto de pessoas que são mais ativas, mas que podem andar de bicicleta se ela for elétrica, não é? Desde que sejam em espaços regrados e não nos passeios, que é importante dizer isso. E aos poucos talvez se vá conseguindo impor essa mudança. Paula Teles, obrigada por ter estado connosco, penso que foi bastante importante e elucidativa esta conversa. Um bom dia, bom fim de semana. Obrigada eu.